Fala galera, beleza? Bora começar aí a falar um pouquinho sobre a prova de vocês? Então bora lá, tá? Bom, temos aqui a número um, tá? A número um, galera, ela fala o seguinte: a ligação química existente entre o átomo de cloro na molécula de gás cloro e do tipo covalente, tá? Então olha só, a ideia dessa questão é o seguinte, né? A gente sabe que o gás de cloro, né, é o famoso, né, Cl2, né? Esse doisinho aqui fica aí embaixo, tá bom? Então é o Cl2. Galera, então a gente já sabe que está acontecendo uma ligação covalente ali, porque é A metal com A metal, beleza? E que tipo de ligação covalente está acontecendo ali, tá? Ela está acontecendo um tipo de covalente apolar, tá? Ou um tipo de covalente polar. E se for apolar, ela é dupla, tripla ou simples, tá? E se está acontecendo polar, ela é simples ou é uma tripla. Então aí você vai ver a quantidade de nuvens que estão sobrando, tá bom, galera? Ou que não estão, tá? Então é a ideia de vocês aí, de vocês tentarem captar a ideia da questão. Número 2. O consumo cada vez maior do combustível fóssil tem elevado o aumento considerável da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o que acarreta diversos problemas, entre eles o efeito estufa. Tá? Com relação às moléculas de dióxido de carbono, é correto afirmar que, então, para eu saber isso, eu tenho que saber como que é a molécula do dióxido de carbono, que é o CO2, não é isso? Como que ela está organizada no meio ambiente. Como que é a ideia dela? E que tipo de ligação está acontecendo ali? E se essa ligação está acontecendo, ela pode ser considerada uma ligação polar ou uma ligação apolar? Tá? Uma ligação covalente polar ou covalente apolar? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Tá? Então, vocês vão me responder aqui. 3. O nitrogênio gasoso, né, o N2, é um gás mais abundante na atmosfera. Tá? Já o nitrogênio líquido é utilizado em cirurgias a baixas temperaturas. Qual alternativa corresponde à geometria e ao tipo de força intermolecular nas moléculas de nitrogênio líquido? Galera, então eu quero que vocês saibam, né, qual é a geometria que acontece aqui dentro do gás de nitrogênio, beleza? Eu quero que vocês me falem qual tipo de geometria tem aqui, tá? E qual é o tipo de força intermolecular quando essa molécula aqui se junta com uma outra molécula igual a ela? Então eu quero saber que tipo de força está acontecendo ali. É o quê? Uma força dipolo induzido? Ou é uma força do tipo dipolo permanente? Então essa é a ideia. Quem tem dúvida, pega o livro de vocês, volta lá no conteúdo de forças intermoleculares e polaridade, que vocês vão relembrar esse conteúdo. Ou até mesmo vocês voltem lá no YouTube, veja o vídeo que relaciona esse conteúdo de polaridade, forças intermoleculares, tá? Qualquer dúvida eu estou aqui, pelo WhatsApp. Uma das substâncias mais estudadas e presentes no nosso dia a dia é a água. Baseado nas propriedades, né, nas suas propriedades, é correto afirmar que. Então vocês vão falar aqui sobre as propriedades da água. Lembrando que esse conteúdo é abordado por mim, com química e com biologia, tá bom? Mas, obviamente, eu quero que vocês me falem quimicamente como que é essa substância água. E eu contei isso no livro, contei isso no vídeo para vocês, tá bom? Número 5. As propriedades específicas da água a tornam uma substância química indispensável à vida na Terra. Essas propriedades decorrem das características das suas moléculas H2O, na qual os dois átomos de hidrogênio estão unidos a um átomo de oxigênio por ligações. E aí vocês vão falar, é uma ligação iônica ou é uma ligação covalente? Beleza? E o arranjo dela seria linear? O tipo de polaridade é polar, né? Ou angular, ou polar, enfim. Vocês vão falar isso para mim. Então vocês vão ter que saber qual é o tipo de ligação que está acontecendo na molécula, dentro da molécula de água, para vocês falarem qual é o tipo de geometria que ela está acontecendo e
juntando uma molécula de água com uma outra molécula de água, ela ficaria do tipo o quê? Polar ou apolar, tá? Ou essa na verdade, ou essa molécula, né, ela é polar ou é apolar. Então, quero que vocês me falem aí. Temos um textinho aqui, tá, falando sobre um cientista alemão que acabou descobrindo a habilidade da lagartixa, né, de caminhar pela parede, que tem a ver com as forças de Van der Waals, como eu já tinha falado para vocês, que são aquelas forças intermoleculares, tá bom? É muito biologia, na verdade. Biologia fala muito em forças de Van der Waals e não fala de forças intermoleculares, tá bom? E eu quero que vocês falem aqui para mim, tá? Assinale, na verdade, a afirmação verdadeira que relaciona a força de Van der Waals, tá bom? Vocês vão marcar aqui. Temos um textinho novamente, temos essa molécula aqui que quem olha assim, nossa, é absurdamente, eu não estudei isso ainda, Pedro, pelo amor de Deus, tá? Mas se vocês olharem essa reação que acontece, que é uma reação orgânica, tá? De um haleto, na verdade, né? Com uma base orgânica, tá bom? Na verdade, aqui é um álcool, na verdade, né? Então você tem aqui a formação de um éster e a liberação de um ácido inorgânico, tá bom? Isso tudo para responder a questão 7. Em relação às propriedades físicas das substâncias 2 e 3, tá? A substância, para isso a gente lê o textinho, tá? E a gente sabe uma coisa, tá? Para uma substância ser solúvel a outra, tá? Eu falei no vídeo de polaridade, tá bom? E forças intermoleculares. Para que uma coisa seja solúvel com uma outra coisa, tá? Temos que ter polaridades semelhantes. Ou seja, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar, tá bom? Essa é a ideia que eu quero que vocês entendam disso daí, tá bom? Então, isso daqui é para você responder a questão número 7, tá? Não vou falar muito, senão eu dou a resposta. A número 8, tá? Temos aqui as principais forças intermoleculares presentes na mistura do cloreto de sódio em água, tá? Na substância acetona, tá? E na mistura de etanol, tá? Em água, são respectivamente. Então, cada um desses daqui a gente vai imaginar separadamente. Se eu colocar somente cloreto de sódio em um ambiente, que tipo de força intermolecular está acontecendo ali? Se eu colocar somente acetona em um ambiente, que tipo de força está acontecendo ali? Se eu colocar somente etanol em um outro recipiente, qual é o tipo de força intermolecular que está acontecendo ali, tá? Para isso, revejam o vídeo, tá? Onde eu falo de forças intermoleculares e polaridade. O ácido fosfórico apresenta a fórmula molecular H3PO4. Nesse composto, né, o elemento fósforo apresenta qual número de oxidação? Então, a gente vai ter que saber. Temos um textinho aqui que fala sobre as fraudes no frigorífico. Aí, com isso, colocou aqui o ácido fosfórico, tá bom? Eu quero que vocês descubram aqui qual é o número de oxidação do fósforo, tá bom? Número 10, temos aí o sal marinho, que é composto por cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, e que contém traços de mais de 84 outros elementos. Sobre esse sal, né, sobre os sais citados e os elementos químicos que os compõem, é correto afirmar que. Então, para isso, a gente vai ter que saber aí o número de oxidação do magnésio, se for o caso, do cloro, se for o caso, né? Saber qual é a família, que tipo de ligação que está acontecendo. Então, é um conteúdo que vai abordar tudo ali, beleza? Mas você vai saber qual que é a questão correta, se você souber desses conteúdos, tá bom? Bom, galera, a nossa vista da prova, né, na verdade, né, a nossa explicação da prova foi até aqui. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, é só enviar mensagem para mim, tá bom? Que eu sempre retorno, tá? Valeu, galera, boa sorte. Tchau, tchau.